Bom dia, eu sou o pastor Ronildo, este é o nosso canal Saber Teológico. Querendo acessar o nosso canal, é só digitar Saber Teológico com o pastor Ronildo. Eu quero me apresentar a você, pela graça de Deus, sou pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil. Nosso pastor presidente da nossa convenção nacional é o pastor Geraldo Rocha, e o nosso pastor regional é o pastor Rogério Oliveira, cuja sede está em Governador Valadares. Meu amado irmão, minha amada irmã, minha formação acadêmica teológica é pela ETAD, pela graça de Deus, tenho os cursos básico, médio e avançado em teologia, ok? E o objetivo do nosso canal é estar ajudando você que acompanha o nosso canal, né, a ter mais informações, mais esclarecimentos na área teológica, ok? Hoje, como sendo a nossa aula inaugural, né, primeira aula, nós vamos estar falando justamente sobre teologia. Teologia vem do grego, né, theos, que é Deus, e logia, logos, que significa conhecimento. Portanto, teologia é conhecimento sobre Deus. Este termo teologia existe como ponto de partida para que os estudiosos façam pesquisas dentro da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, com a finalidade de alcançar vidas para o reino de Deus e também com a finalidade de edificar a igreja, para que ela permaneça no caminho da salvação. Ok, meu irmão? Quero te dizer que todos nós somos teólogos, alguns com muito ou com pouco conhecimento teológico, alguns certificados ou não. Quero dizer para você que com pouco, com muito conhecimento teológico, nós somos teólogos, ok? E até mesmo os ateus, quero te dizer que eles são teólogos. E qual a teologia que eles defendem? Defendem a não existência de Deus. Estão cometendo um erro grave, porque as Sagradas Escrituras, que são a revelação especial de Deus, né, elas trazem inúmeras informações sobre Deus. E eles têm apenas uma doutrina teológica, que é dizer que Deus não existe. E o fundamento deles não está na Bíblia Sagrada. Eles se fundamentam para dizer isto através dos fatos ruins, né, dos maus que existe neste mundo, dos males que também existe neste mundo, né? Guerras, rumores de guerras, crimes criminosos, né? Fome, peste, enfermidades, tudo isso serve para eles fundamentar a sua doutrina teológica, dizendo que Deus não existe. Mas é um erro grave que eles estão cometendo. Precisam conhecer a Bíblia, precisam estar numa escola bíblica dominical, precisam estar num estudo bíblico, precisam participar de um culto para que tenham melhores informações sobre Deus, ok? Você pode também, meu irmão, mesmo fazendo parte da igreja, dizer que não gosta de teologia. Isso é um equívoco que você está cometendo, né? Porque tudo que nós falamos da Bíblia é teologia, ok? É a palavra de Deus sendo ensinada. Teologia é isso, é ensino da palavra de Deus, é conhecimento sobre Deus. Então você, de forma equivocada até aqui, está dizendo que não gosta de teologia. Mas você diz, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Então você só precisa acrescentar, eu amo a teologia.
Então, a partir de hoje, você está tomando conhecimento, né, de que você ama a teologia, que teologia é Bíblia. Bíblia é conhecimento sobre Deus, tá? Nós, os salvos, quando nos reunimos para aprender sobre a Bíblia. É um dos principais objetivos das reuniões dos salvos. A nossa teologia, a teologia que defendemos, é teologia cristã. Por quê? Porque cremos em Cristo como sendo Deus, como sendo Filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, Paulo, ou melhor dizendo, João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No versículo 14, João vai continuar testificando sobre ele, né, dizendo: e o Verbo se fez carnes, né, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, João está testificando que ele estava no princípio com Deus, na obra da criação. E antes de todas as coisas, ele também estava com Deus, né? E ele diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Que o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Seu filho se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O versículo 14 ainda mostra o testemunho de João, que ele deu acerca do evento lá do Monte da Transfiguração, em que as vestes de Cristo se tornaram resplandecentes, uma luz muito forte, e apareceram ali Moisés e Elias. E a voz de Deus que foi soada no céu ao dizer: este é o meu filho amado, em quem muito me comprazo. A ele ouvi. Então, João, juntamente com Tiago e Pedro, testemunharam este evento em que Cristo manifesta a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. E o testemunho de Deus: este é o meu filho em quem me comprazo. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Filipenses, Paulo, inspirado, de uma forma até poética, digo assim, ele diz que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Né? E diz o texto que Cristo foi obediente até o ponto de morte, e morte de cruz. Então, testemunhando acerca da divindade da pessoa de Cristo Jesus. E também testemunhando que ele é filho de Deus. E nós também temos essa teologia cristã, né? E a divulgamos como Cristo ordenou em Marcos 16 e 15. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem de Jesus é o cumprimento de uma profecia que está em Salmos 68, verso 11, que diz: o Senhor deu a palavra, e grande foi a companhia que a saiu a proclamar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, Paulo vai dizer: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então ele está dizendo: nós falamos a verdade e defendemos a verdade. Né?
1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro vai dizer para a igreja: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estejais sempre prontos, preparados para responder com mansidão a qualquer que vos perguntar acerca da razão da esperança que há em vós. Então, nós, além de crermos na teologia cristã, temos o dever, né, de divulgá-la e de defendê-la, tá? A teologia, meu irmão, ela apresenta várias disciplinas para que possamos aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras. A primeira doutrina que pregamos, né, é a doutrina de Deus, porque a própria Bíblia já começa falando sobre Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, ela apresenta Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Depois vamos ter a doutrina de Cristo, a cristologia, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, a doutrina dos homens, a antropologia bíblica. Vamos ter a doutrina do pecado, a martiologia, a doutrina da salvação, soteriologia, a missiologia, o trabalho da igreja, tá? Em todos os campos, social, né? Espiritual, pregação do evangelho, tudo isso. Vamos também ter a eclesiologia, que fala muito sobre a administração eclesiástica. Vamos falar também sobre a angiologia, estes seres celestiais que foram também criados por Deus. Então, nós temos um campo vasto, né, na área da teologia cristã a ser estudado por todos nós. Para encerrar esta primeira aula, né, do nosso canal Saber Teológico, vamos, né, dar um conceito resumido de teologia. É o conhecimento sobre Deus que visa salvar almas e edificar a igreja, ou seja, promover, né, a edificação da igreja. Né? Como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 11 ao 16, como disse o apóstolo Paulo. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então Deus nos deu estes homens, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, com o objetivo, né, de trazer a nossa edificação, o nosso fortalecimento na fé, para que não saiamos dos caminhos do Senhor e percamos a nossa salvação, e também ainda com o intuito de que outros venham ao conhecimento da verdade, se arrependam e possam se salvar. Tá bom, meu irmão? Essa foi a nossa primeira aula. Se você gostou do nosso canal, inscreva-se
e deixe o seu like. Até a próxima aula e um grande abraço do pastor Ronildo. Fique em paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.